Sim, outro ponto, né, é comece devagar, mas nunca pare com o jejum. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, caiu. Estranho, realmente caiu aqui. Tá tentando conectar com o Rodrigo e não tá indo. Vamos lá, manda novamente, Rodrigo, o convite, por gentileza. E aí, mestre? Agora deu. Agora foi. Ó, vocês estão com um caderno na mão? Vocês estão com um caderninho próximo de vocês aí? Estão com canetinha? Ó, quem não tiver é importante tá. Que é uma vida diferenciada, cheia de novidades. E hoje a gente vai falar sobre coisas interessantíssimas, né? E então, pessoal, um pedido nosso aqui, porque a live de hoje ela promete. Hoje a gente vai falar sobre a jornada, né? Para você emagrecer definitivamente através do jejum e ativar essa cura interna, né? E começa com uma decisão simples. Então, pessoal, quem aqui já emagreceu com jejum, coloca quantos quilos você emagreceu com jejum. E se você já foi curado, depois que você começou o jejum, coloca de que você foi curado aqui, que a gente quer saber disso. Porque com muita frequência a gente costuma ouvir, né, alguém perguntando bem assim: ai meu Deus, eu já tentei de tudo, eu não consigo emagrecer. Ai meu Deus, eu tenho esse problema de saúde, será que eu posso fazer jejum? Meu Deus do céu, será que isso vai funcionar para mim? Então o objetivo é justamente a gente esclarecer essas dúvidas de vocês e a gente falar, né, como que uma jornada simples, uma jornada decisiva, que não é típica, é simples quando você entende como faz, mas muita gente não consegue. Então, quando a gente explicar isso, você vai conseguir colocar isso como um estilo de vida para o resto da sua vida. A gente sabe quanto que é importante, mesmo as pessoas sabendo dos conteúdos simples, dos conteúdos que a gente passa aqui, mas o quanto é importante a gente perpetuar, né, ensinar para outras pessoas como que é fundamental você começar a colocar uma prática, um estilo de vida saudável, né? Então, vira uma corrente do bem, é isso que a gente tenta passar para todas as pessoas da nossa comunidade, para envolver todas as famílias, os amigos e todos nós aqui com o propósito de mudar realmente o estilo de vida. E não só isso, né, Rodrigo? Quando você muda o estilo de vida, você está prevenindo doenças, você está aumentando a sua longevidade e vários outros benefícios. Exatamente. E, doutor Wes, é o que você falou, né? Às vezes, até a gente vê lá no próprio grupo, né, do Telegram, lá no canal do Telegram, que, olha que interessante, né? Às vezes, a pessoa, ela tem a gente está vendo aqui, ó, um monte de pessoas, né? Emagreceu 20 quilos, a Lu emagreceu 24, teve uma que emagreceu 37, a Ana Lourdes mudou de estilo de vida, nossa aluna. Você tem a Geise ali, que também foi, a Débora, que emagreceu 10 quilos, a Ângela presente, a Nina, que 10 quilos. Então, são duas irmãs, a Rejane também. Então, assim, são pessoas que foram emagrecendo, foram pessoas que foram eliminando ali, que hoje, né, apesar de ainda não estar lá na comunidade oficial do Milagre Jejum, né, mas estão aqui no nosso CMJ, que é o primeiro código, e para quem não perdeu, né, mas como prometido, né, então aqui no nosso clube, né, o clube do Milagre Jejum, CMJ, esse encontro que nós temos aqui pela manhã, isso vai acontecer a partir de amanhã lá no YouTube. Mas, pessoal, o que eu quero dizer? A gente observa, né, que por anos, né, a gente ouviu várias coisas. Mas são pessoas que estão com a mesma genética, mas com hábitos diferentes. E quando você tem mesma genética, mas hábitos diferentes, o que vai acontecer? Igual a resultados diferentes. Então já anota esse primeiro código de hoje aí, pessoal. MG mais HD é igual a RD. Então, ó, o primeiro código é esse, MG, ou seja, mesma genética, mas hábitos diferentes, igual a resultados diferentes. Então, esse é o primeiro código. Aqui, ó, vou passar aqui, ó, vocês entenderam, ó, MD. O primeiro código, assim, ó. MD mais HD é igual a RD. Interessante MG isso, mais... Rodrigo, porque esse código, né, já entrando especificamente dentro do assunto, né, as pessoas ainda insistem em achar que elas são reféns da genética dela, né? Então, pessoal, não é porque você tem uma predisposição à obesidade, uma predisposição à diabetes, você tem uma predisposição à hipertensão, ou seja,
se você tem essa herança genética, se seu pai, sua mãe, seu avô, não quer dizer que você vai ser refém disso ou que você vai vir a desenvolver a doença. Isso é muito importante, isso muda todo o paradigma da medicina, né? Por quê? Porque a genética representa uma porcentagem muito pequena em relação a algo que possa vir desenvolver alguma patologia, alguma doença. Por quê? Tudo bem, você pode ter ali um código já predisposição para isso. Mas lembre-se, né? A partir do momento que houve, né, o estudo do código genético, né, o projeto Genoma, a gente sabe que existe um termo que é a epigenética, né? Uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla. A epigenética é um estudo da genética que mostra realmente que não é algo que você vai ser refém dela. Você tem algo que está acima da genética. Você tem algo que você vai ser o dono da sua saúde. Ou seja, o que é você ser o dono da sua saúde? Você ser responsável pela sua saúde. São os hábitos de vida, como o Rodrigo disse, que vai melhorar ou que vai prevenir ou silenciar esse gene para realmente você não possa vir desenvolver esse tipo de patologia. Então é muito claro isso para todos nós, né? Se você tem realmente uma predisposição genética para diabetes, obesidade, você pode silenciar esse gene fazendo jejum. Você pode silenciar esse gene fazendo realmente tendo hábitos de vida saudáveis, se alimentando super bem. O jejum é mais uma ferramenta que você pode utilizar. E a gente sempre bate nessa tecla aqui que não é só o jejum, mas a maneira como você se alimenta, a maneira como você leva o seu estilo de vida. A gente bate na tecla de todos os hábitos de vida, ciclo circadiano, o sono, tudo que envolve a prática de atividade física, para realmente vocês saibam que a prática, todos isso em alinhamento, você vai ter realmente uma saúde muito acima do que é esperado e, consequentemente, você consegue silenciar esse gene. Então, saiba, pessoal, que você não é refém da genética. Acho que o mais importante aqui de tudo que a gente sempre fala às nossas manhãs, tudo bem que a gente sempre fala, abate no jejum, fala na questão do detox intestinal, mas saiba que existe algo além, existe algo que você consiga fazer para, consequentemente, você conseguir estar silenciando esse gene e, principalmente, você dar o primeiro passo para que realmente você consiga. Mas esse código aí, Rodrigo, você quer explicar um pouco melhor para as pessoas? Então, vamos falar um pouquinho, né? E por que a gente fala sobre isso, né, pessoal? Indo ao encontro, né? Quando a gente fala às vezes as pessoas têm a mesma genética, né? É isso que você não muda. E uma coisa interessante, doutor, que algumas pessoas sabem, outras não, né? Mas não é a sua genética, não é a sua genética que vai te fazer engordar. Porque, como a gente fala, né? Às vezes a genética é como se fosse uma arma apontada na sua cabeça. Perfeito. Ok, tudo bem. Mas o que vai puxar esse gatilho é o seu estilo de vida. Mas, ao mesmo tempo, se o seu estilo de vida for um estilo de vida saudável, você vai pegar essa arma e vai jogar fora, pessoal. Você tem que realmente entender isso, porque é através do seu estilo de vida que isso vai gerar uma prevenção. Às vezes a gente vê tantas pessoas, né, doutor Wesley, ainda pensam assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer ali um exame, às vezes um exame, uma imagem, né, para prevenir. Não, pessoal, a imagem é como se fosse um quadro. Se aquele quadro ali, se você vê algo naquele quadro, é porque já está lá. Então, assim, isso não é a prevenção propriamente dita. Isso aí é uma maneira de você realmente olhar algo, se você der sorte e estiver no início, você até pode começar a fazer uma coisa, mas o que vai realmente prevenir algo são os seus estilos de vida, são os hábitos de vida saudável. E hábitos de vida saudável, um deles, né, é através do jejum. Né? A gente vai falar sobre outros hábitos que as pessoas lá na comunidade estão desenvolvendo, né, que fazem com que as pessoas elas realmente eliminem de 6 a 12 quilos em 28 dias, que fazem com que essas mulheres lá da comunidade, os homens da comunidade, comecem a relatar o quê? Meu Deus, eu tinha ansiedade, não tenho mais. Eu tinha fibromialgia, minhas dores sumiram. Eu tinha hipotiroidismo, como a doutora Carla. Tinha hipotiroidismo, não tenho mais. Isso, pessoal, não é
uma coisa assim, para muitos, né, quem está de fora, é o milagre do jejum. Por isso que a gente dá o nome de milagre do jejum, mas a grande verdade, isso só quem está aqui vai saber, é que isso é porque ainda a ciência talvez não explique profundamente. Não dê ali o A mais B, mas é algo que nós temos visto e é algo que cada vez vai estar sendo mais falado. Então, se você está presente hoje, coloca aqui, olha, hashtag jejum é vida também, ou coloca o código que a gente falou aqui hoje. Por quê? Porque, pessoal, é através desses hábitos que a gente vai estar mudando. Porque, infelizmente, muitos profissionais de saúde desconhecem esse processo. Eles dizem que agora que você adoeceu, você precisa de um remédio XYZ. É claro que é interesse financeiro por trás disso. Mas eu não quero entrar nesse mérito, né, doutor Wesley? Porque a indústria lá influencia, mas a gente quer falar de coisa boa aqui hoje. A gente quer falar de coisa boa aqui hoje. A gente não está aqui para com meias verdades e nem para falar qualquer coisa, não. Hoje a gente vem falar aqui sobre como mudar esse quadro, independente da posição onde você esteja, porque hoje o propósito é te levar à sua melhor versão. Então, novamente, pessoal, compartilhe essa live aqui, manda um aviãozinho para seus amigos e vamos falar agora sobre porque a mesma genética, mas algo diferente é igual a resultados diferentes. Então, vamos para lá. Então, olha só que interessante, Rodrigo. Muitas pessoas estão comentando, nossa, e como estou aliviado com o comentário do Rodrigo, enfim, né? E é bela analogia que você fez, né? Simplesmente as pessoas talvez tenham um elo mais fraco, né? O elo, não vou falar assim, talvez o código ali, a parte genética dela, tá ali simplesmente, esse elo é um pouco mais fraco, né? Vamos pensar assim. É a parte mais fraca. Olha, a parte de desenvolvimento de diabetes, realmente vamos citar um exemplo aqui, tem esse elo um pouco mais fraco. O que vai fazer realmente esse elo se romper e você desenvolver a doença é realmente seu estilo de vida. Quantas pessoas que eu vejo, tá? E é muito comum os comentários em consultórios aqui nas lives, por exemplo, olha, eu tenho uma irmã, né? E a minha irmã é super magra, né? A minha irmã é super magra, mas só que eu tenho talvez uma genética um pouco mais favorável para engordar. Mas a gente sabe que, sendo filho aí do mesmo pai, da mesma mãe, ambas herdaram realmente a mesma genética. Como você mesmo disse, mesma genética, só que hábitos de vida diferentes. Só que essa irmã que é magra, ela que tem realmente um perfil de uma baixa percentual de gordura, tem aumento de massa magra, tudo está relacionado com hábitos de vida diferentes, né? Então, duas irmãs, filho dos mesmos pais, filho do mesmo pai e mãe, tem a mesma genética, só que uma não tem hábitos de vida saudável e a outra tem hábitos de vida saudável. E você percebe que aquela que tem hábitos de vida saudável, sem dúvida, né? Tem um percentual de gordura mais baixo, realmente tem uma qualidade de vida muito melhor do que essa. Então, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, tem a mesma herança genética, só que o hábito de vida de uma é diferente da outra e que vai mostrar resultados diferentes. Então, pessoal, não se esqueçam, vocês não são refém da genética de vocês. O meio vai realmente levar, é o meio que conta, tá? É o meio externo, é o ambiente. Então, não se esqueçam disso. Rodrigo, então, vamos falar das dicas para as pessoas aqui, né? Como a gente pode mudar esse quadro, não é isso? Exatamente. E lembrando, né, pessoal, só complementando, né? Predisposição não é uma predestinação. Não é porque seu pai tem hoje uma doença, não é porque seu avô, não é porque fulano, A, B, C tem esse problema que você está predestinado. Não, você não foi sorte. Você não entrou numa loteria da sorte ali que você, eu tenho. Não, pessoal. Você pode mudar a sua vida. E hoje, né, as únicas pessoas que não podem, digamos assim, fazer um jejum, né, porque assim, quem pode fazer jejum, quem não pode fazer jejum, né? É uma coisa bacana a gente começar falando também sobre isso, doutor Wesley, né? Quem não pode fazer jejum hoje, né, são aquelas apenas se você te apresentar, né, isso sem acompanhamento, né, doutor Wesley? Um diabetes tipo 1, né? Fala sobre isso, quem não pode fazer as indicações. Isso é muito importante, né? Porque ainda tem pessoas que perguntam isso, né? Exatamente. Sou anêmica, tenho hipotireoidismo, enfim. Mas assim, o clássico, para aquelas pessoas que estão aqui e estão chegando agora, as pessoas que não podem, que não devem fazer o jejum, né?
principalmente as gestantes, né? A gestante a gente sempre proíbe, né? Há pessoas que têm alguns distúrbios, né? Transtornos alimentares, talvez bulimia, anorexia, ou até mesmo aquela pessoa que tem vigorexia. Então a gente não mexe nesse aspecto, não indica, porque realmente a pessoa tem que estar equilibrada emocionalmente, mentalmente, né? E apesar de que eu nem falo que é uma contraindicação absoluta, eu tenho total certeza que talvez a pessoa nem perceba que tem essas patologias ou tem algo muito sutil que ela não percebe e ela vê que fazendo esse acompanhamento médico e fazendo corretamente o jejum, ela consegue de fato livrar desse transtorno ou controlar de uma maneira muito mais eficiente do que uma medicação, né? Exatamente. Idosos, né? Uma outra contraindicação são idosos sarcopênicos, ou seja, idosos que têm baixa massa magra, né? A gente não recomenda isso, porque realmente o idoso por si só já tem um pouco de dificuldade de ganhar massa magra. Não que o jejum vai promover a perda de massa magra, mas porque realmente o idoso já tem uma certa dificuldade de se alimentar corretamente, né? Sabe que idoso já gosta de tomar mais sopas, a gente sabe que tem idosos que gostam mais de comer, tomar sopas, então talvez a gente se preocupe mais com esse tipo de população para realmente não recomendar, principalmente por questões da massa magra. Outra coisa, IMC abaixo de 18, né? Ou seja, aquele IMC que é caracterizado como baixo peso ou magreza, né? Porque realmente isso a gente também não recomenda, não faz sentido uma pessoa que tem um percentual de gordura muito baixo fazer o jejum, tá? E diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1 a gente tem que estar acompanhando isso de uma maneira muito perto para que realmente o paciente saiba a dose correta da medicação, sabe a dose correta de todas os horários no qual ele vai aplicar a insulina, ou seja, diabetes tipo 1, insulino dependente, para que realmente ele esteja ciente, porque se o médico estiver realmente desalinhado com as doses, desalinhados realmente com a terapêutica do paciente, talvez esse paciente pode passar mal. Então, por isso é que a gente fala que é bom evitar para os pacientes diabetes tipo 1 fazer realmente o jejum, tá? Existe outro tipo de diabetes que é tipo 2, aí já é aquela que é adquirida com o seu estilo de vida. E não se esqueçam, essas pessoas devem fazer a tipo 2. A tipo 1, insulino dependente, a gente tem que evitar ao máximo. Ou, se a pessoa se interessar em fazer, que tenha um acompanhamento médico, que tenha realmente, o médico que for acompanhar, tenha realmente tudo minucioso, dose de insulina, padrão alimentar, enfim, várias e várias situações para que realmente não tenha algum efeito colateral, porque a gente sabe que insulina pode realmente provocar uma hipoglicemia se a pessoa realmente não se alimentar corretamente, se as doses estiverem acima, então a gente tem que ter toda essa cautela. E uma outra coisa que a gente sempre fala é para aquelas pessoas que tomam remédio que dependem de medicação, que depende de estar de estômago cheio, ou seja, anti-inflamatórios, antibióticos, mas a gente sabe que essas medicações não são medicações de uso contínuas, não são aquelas medicações que as pessoas vão tomar mais do que 14, 15 dias, né? O ciclo médio de antibióticos é de 7 a 14 dias, em média, tá? Óbvio que tem outros ciclos de antibióticos um pouco maiores. Anti-inflamatórios nem se deve, mesmo pessoas saudáveis, nem deve tomar mais do que 7 dias, né? Então essas medicações têm que ser tomadas com estômago cheio, porque realmente pode agredir a mucosa do estômago. Então, é uma contraindicação para as pessoas que estão tomando medicações que necessitam e requer estômago cheio, ou seja, alimentado, para que evite realmente alguma coisa relacionada com saúde aí, Rodrigo, relacionado aí com a Não é corona, não. da mucosa intestinal. Agora as pessoas sempre perguntam, eu tomo medicação contínua e antihipertensivos, tomo remédio para ansiedade, remédio para hipotireoidismo. Pessoal, isso não quebra o jejum,
e vocês podem fazer o jejum. É esse tipo de medicação específica, anti-inflamatórios, basicamente os antibióticos e, consequentemente, vocês têm que ficar mais atentos a isso, tá bom? Exatamente. Então, doutor Wesley, vamos lá então a questão das dicas. E uma coisa importante, né, pessoal? Eu tenho visto muita gente que perguntando bem assim, meu Deus, quando que vai começar esse novo desafio, essa nova comunidade? Tem lá no link da bio do Dr. Wesley, tem lá no link da bio do Milagre de Jejum, tem também no meu, que é Rodrigo Coelho FA, o link milagredejejum.com.br. Entra no site, faz isso por você, por você. Depois dessa live, faz o seguinte, ó, entra lá, www.milagredejejum.com.br. Aí lá vai estar te pedindo uma única coisa, seu nome, seu e-mail, seu telefone. É uma prescrição. Coloca lá. É uma só prescrição. Uma pré-inscrição. Porque quando a gente for abrir essa pré-inscrição, a gente vai fazer um desafio. Vai fazer um desafio de emagrecimento revolucionário. Um negócio assim fantástico. Gratuito para vocês participarem. E aí depois, quem quiser, para continuar com a gente se inscrevendo, participando, se inscrever, entrar para a nossa comunidade oficial, aí vai ter um valor bastante simbólico, que a gente, da última vez a gente fez um negócio assim, meio da China, assim, meio louco, assim, um negócio bacana. Mas assim, a gente vai fazer um negócio também mais especial ainda também para vocês, e é uma coisa assim fantástica. E se cadastre lá para você ficar atenta a tudo que vai acontecer. Reserva logo isso, pessoal, porque quando a gente abre, é muito rápido. Às vezes a gente abriu, coisa de 3, 4 dias, foi da última vez assim, e já tinha acabado tudo. Então assim, faz isso muito rápido, depois dessa live se inscreve lá, todo mundo, porque realmente é algo que vai mudar a vida de vocês, como tem mudado a vida de todo mundo. Quem já mudou a vida aqui, que está lá na comunidade, comenta aí, olha, dá o depoimento dessas pessoas e vamos entrar no nosso tema aqui, como que a gente vai superar esses obstáculos, sobre esses hábitos de vida. E a primeira coisa, doutor Wesley, como aquela frase do pai da medicina, né? Faça do seu remédio a sua alimentação e da sua alimentação o seu remédio. Isso aí é outra coisa que vocês podem anotar, né? Porque o que a gente coloca na ponta do garfo, né, doutor Wesley, é o remédio mais poderoso do que qualquer coisa que você encontra no fundo de um frasco de comprimidos. E outra frase que a gente fala, né, Rodrigo, que a gente cava a própria cova, né, com garfo e faca. Isso é muito poderoso, né? Isso é muito forte. Então, saibam, pessoal, que você é responsável pela sua saúde, você vai ser responsável pela sua mudança, você vai ser responsável pelo seu hábito de vida. Você não tem que delegar para o médico, você não tem que delegar para o marido, você não tem que delegar para a empregada. Quantas vezes eu escuto pessoas falando, porque minha empregada cozinha super mal, ou é porque meu marido não ajuda, ou é porque meus filhos, eles pedem biscoito recheado e eu não consigo. Pessoal, não pode delegar para outras pessoas. Você é responsável pela sua saúde, né? Isso é um termo que a gente fala e com certeza você já deve ter ouvido falar através de outros profissionais renomados, que é a autorresponsabilidade. A pessoa tem responsabilidade sobre si, né? De todos os aspectos e de todas as áreas da sua vida. Você responde, se você tem realmente boa saúde, porque você está cuidando dela, não é só por causa disso, né? Você está dando prioridades e você também está entendendo que não é só necessário você ter saúde. A gente sempre fala, ter sucesso na vida não é só você ter saúde, você ser uma pessoa estruturada financeiramente, é você ter todas as áreas da sua vida equilibradas, você ser um bom pai, um bom filho, ou seja, você tem uma sociabilidade, você tem áreas sociais, você fazer as doações, enfim, tudo isso que a gente pode estar também, né, olhando esses aspectos e as pessoas realmente elas conseguem enxergar que aquela roda da vida é muito importante você estar tudo equilibrado, Rodrigo. Os assuntos vão se desdobrando, né? Os assuntos vão se desdobrando, mas as pessoas querem saber de fato isso aí. Como bora então começar realmente. Rodrigo, vamos passar para a parte, né? A dica prática da live, acho que as pessoas isso, mais meditação, né? Isso aí. Vamos lá. Primeira dica. Começa você falando aí a respeito aí em relação ao roteiro, você que preparou. Fala aí a questão do perdão, porque eu faço de uma maneira totalmente diferente. Talvez você faça de uma maneira totalmente diferente do que a minha, né? Então, assim, fala da sua maneira depois que eu falo a minha, como é que a gente inicia a nossa manhã.
né? Maravilha. Pessoal, então só atendendo aqui um pedido, né? A gente vai, só vou repetir essa frase que a gente falou no início, para isso ficar gravado. Anota, pessoal, essa frase. Isso também é é um código que a gente jogando para vocês. Essas coisas são importantes, ficam gravadas, né? E você também fala a sua, tá, Dr. Wes? E a gente entra, né? O que você coloca na ponta do garfo é o remédio mais poderoso do que qualquer coisa que você encontra no fundo de um frasco de comprimido. A comida é o medicamento mais poderoso, né, para realmente trabalhar nisso. E outra frase importante que é do pai da medicina foi: faça do seu remédio a sua alimentação e da sua alimentação o seu remédio. E fala a sua frase agora, Dr. Wesley. Você cava a sua própria cova com garfos e facas, né? Então, pessoal, alimentação é uma coisa séria e não é à toa que a gente sempre fala isso aqui diariamente, tá? Exatamente. Então, vamos lá, né, pessoal? A primeira coisa que a gente vai falar é: exerça o perdão. E aí, quem viu aquela live que a gente fez na semana do emagrecimento em casa, viu a importância de se auto-perdoar. O Ho Oponopono é uma coisa que fala muito sobre isso, né, sobre esse auto-perdão. E, na minha visão, pessoal, existe uma passagem bíblica, eu amo muito a gente fala que a gente é como embaixadores do reino. Estamos aqui para realmente levar a mensagem do nosso rei, do nosso Pai Celeste. E uma coisa que ele fala da Bíblia, que é muito coisa interessante, que é o seguinte, né? Dos teus pecados, eu já não me lembro mais. Quando a gente pensa em perdão, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Ah, eu tenho que perdoar fulano. Eu tenho que... Não, pessoal. Não se trata do outro. Não se trata do outro. Se trata de você. A Bíblia inteira fala assim, o primeiro mandamento é: amai a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento: amai ao próximo como a ti mesmo. Deus, Pai, é amor. Você é amor. O próximo é amor. Tudo está interligado. Quando você olha para o próximo, você só consegue ver. Tudo que você vê no próximo é porque existe dentro de você. Se ele fez algo de ruim, é porque aquilo existe dentro de você. Se você fez algo que ele fez algo para você que te feriu, às vezes a gente fala, isso pode parecer loucura, né? Mas às vezes a pessoa faz a pior coisa, mas na cabeça dela, para ela tá certo. Aquilo te feriu, aquilo foi um significado. Por exemplo, a pessoa fala assim: ah, você é feia. Aí você fala assim: quem falou que eu sou feia? Você ficou ofendida. Mas foi uma palavra. O significado quem deu foi você. Então, pessoal, quando a gente fala de perdão, perdoar o outro 100% é se perdoar. E às vezes, quantas coisas você não tem se perdoado? Né? Quantas vezes você ainda acha que você é merecedora de às vezes não ter emagrecido definitivamente porque alguém disse algo para você? Ah, não, você é assim, você é assado, você nasceu desse jeito, você vai ter que morrer desse jeito. Ou até mesmo, ah, você é ansiosa, você não merece isso. Então, pessoal, a primeira coisa, pense que você, pessoal, olha para aquela criança que você era quando você era pequena. Lembre dos seus valores, lembra daquilo que você te fazia sorrir. O que as pessoas te chamam? Ah, você é bonita, você é alegre, você é sorridente, você é uma pessoa feliz. Quantas vezes alguém te disse isso para você? Essa é você. Essa é quem você é de verdade. Então a primeira coisa que você precisa fazer é para todas as pessoas que te disseram algo diferente disso, algo que também nós dissemos isso um pouco sobre isso ontem, é realmente se perdoar. Perdoar por ter acreditado nisso que te disseram. Não é perdoar aquela pessoa porque ela disse aquilo ali porque ela é ignorante. Mas quando você se perdoa de verdade, esse seu pecado interno que te paralisou por tanto tempo, ele deixa de existir. Você não se lembra mais. Então, realmente, pode falar. Não, desculpa, Rodrigo. E assim, brilhante o que você está falando e assim, colocando exemplos práticos, né? Tem pessoas que falam: poxa, Dr. Wes, eu vejo suas lives, eu agradeço o meu dia, eu exerço a gratidão, eu faço tudo certinho, eu jejuo, eu rezo, eu faço as orações, mas às vezes as coisas não acontecem na minha vida. Aí você vai ver, falta o perdão, né? Falta perdoar. E o perdão, para mim, é uma frase que eu já escutei, assim, para mim, perdão é reconstituição, né? Ou seja, reconstituir é restabelecer, né? É você recolocar, você reintegrar novamente, né? É muito importante, né? Então, quando eu escutei isso, para mim fez muito sentido. Perdão é restituição, né? Então,
o ato de perdoar é um passo fundamental para realmente você também ter saúde, né? Em termos práticos, né? E para tudo que vem na sua vida. Como o Rodrigo mesmo disse, né? Essa questão do perdão, você tem que olhar para você mesmo e, de fato, você conseguir atingir os seus objetivos, né? Muito bem explicado, Rodrigo. E eu gosto sempre de te exaltar porque você faz essas analogias bíblicas e você é um grande, não vou falar que é teólogo, mas uma pessoa que ama aí a parte da Bíblia e parabéns aí, porque as pessoas gostam, as pessoas se identificam muito isso, né? Exatamente, né? E pessoal, e isso é uma coisa, é como, isso é uma lei física, tá? A lei da fé, às vezes as pessoas, é aquilo que a gente fala, é igual isso aqui, ó, se eu pego esse carregador e jogo para cima, ele cai. Não tem como você mudar isso, isso é uma coisa imutável. Se você se perdoar, é imutável que sua vida vai fluir mais. As pessoas lá na comunidade de jejum, uma das coisas que a gente faz com elas, é além de liberar as cartas do perdão, é elas assumirem um compromisso com elas mesmas, que elas vão se perdoar, que elas vão se amar mais, que elas vão até mesmo perdoar pessoas que um dia a feriram. Por quê? Porque não é só emagrecimento. Emagrecimento é a pontinha de tudo. Ah, você eliminar de 6 a 12 quilos é bacana. As mulheres, as mulheres, sabe o que elas começam a falar? Tem muitas mães na comunidade que elas falam assim, ai meu Deus, eu tinha medo, porque às vezes eu não conseguia nem limpar a minha dispensa. Elas não conseguiam nem limpar a dispensa. Mas agora, além de elas terem limpado a dispensa, o marido começou a se alimentar melhor, elas começaram a alimentar melhor os filhos delas, elas começaram a poder cuidar melhor de todos. Por quê? A gente realmente pega na mão, leva junto com a gente, mas por que elas são capazes disso? Porque elas despertaram uma força dentro delas muito maior do que elas imaginavam. Se você não consegue fazer algo hoje, não é porque é impossível, é porque você ainda não sabe como. E é por isso que às vezes você precisa estar ao lado de pessoas, como nós mesmos, como as pessoas que já venceram, passaram por isso, porque é formar uma grande comunidade, é formar ali uma tribo de pessoas com o mesmo propósito. Esse é o nosso objetivo, né? Te levar para o próximo nível. E se perdoar é o primeiro passo. Então, ó, hoje tem um desafio aqui, isso daqui não estava planejado. Você vai perdoar alguém hoje. Hoje você vai perdoar alguém. Exatamente, gente. Vocês têm um compromisso de mandar mensagem para essa pessoa, pedindo perdão, ou seja, o que seja no pensamento, né, Rodrigo? Uma vez eu fiz um exercício, né, e pedia para você mandar mensagem para a pessoa. Caramba, como para mim foi libertador isso. Eu falo, como foi libertador. Era um exercício de quântica e tal, e falava, olha, mande uma mensagem agora para uma pessoa que você quer perdoar, que talvez vocês tiveram algum desentendimento. Caramba, foi tão libertador para mim, né? E eu sempre falo, não é só perdoar a si mesmo, né? Mas perdoar uma pessoa que talvez você feriu ou que, enfim, que vocês tiveram algum desentendimento, né? Então, quantas pessoas ainda, né, têm aquele sentimento de falta de amor, o sentimento de falta de carinho com pai e mãe, né, Rodrigo? Como é que isso é importante, talvez, as pessoas perdoarem o pai, perdoar a mãe, e como isso faz toda a diferença, né? Isso faz toda a diferença para o aspecto da saúde, porque esses sentimentos tóxicos, esses sentimentos de baixa frequência, você não vai ter realmente saúde. Isso vai te ferir internamente. Isso vai provocar feridas no seu corpo, e essas feridas têm que cicatrizar. E a melhor maneira de você cicatrizar e curar e se tornar saudável é exercendo o perdão. É um ato muito nobre. É um ato muito nobre. Não se esqueçam disso. Se você tem feridas, se você está machucado, exerça o perdão, que essas feridas vão cicatrizar e você vai se tornar saudável, independente do que seja. Então, o exercício de hoje é você mandar uma mensagem para a pessoa, pedindo perdão. Depois vocês contam aqui. Eu falo para mim, né? Por mim. Tinha um exercício que realmente era exatamente essa. Talvez você não precise mandar mensagem, né? Mas que você pense, visualize, né? Faça essa visualização ou liga para essa pessoa, né? Pense você perdoando ela, você apertando as mãos, dando um abraço fraternal, um abraço caloroso nessa pessoa. Visualize isso e se sinta aliviado e cura essa ferida que está dentro de você.
E aquela coisa, pessoal, porque quando você exerce esse perdão, é igual a gente está falando, né? A sua mente hoje, como é que você vai ser saudável? Se você não se perdoou ainda sobre isso, porque as células do seu corpo, elas realmente escutam todos os seus pensamentos. Então, às vezes a mensagem está dando uma mensagem lá tanto profundo. E uma coisa importante para a gente já ir e já entrar já nessa meada é o seguinte, pessoal. Algumas pessoas, igual como vocês ouviram tantas coisas na sua infância, porque tudo isso, essas crenças, esses padrões, né, essas questões neurológicas, elas são formadas às vezes entre os 7 a 14 anos. Às vezes você ouvia isso, às vezes você ouvia que você realmente não ia prosperar, às vezes você via que seus pais sempre pagando só as contas assim, aí você, meu Deus, eu vou ser uma pessoa só sustentadora, eu só vou fazer as coisas, eu não mereço uma vida de abundância, eu não mereço uma saúde de abundância, e às vezes o emagrecimento é uma pontinha ali, né? Às vezes isso é um reflexo de algo que está lá atrás, está lá atrás. Quantas pessoas, às vezes, elas não se sentem protegidas, não se sentem protegidas, não se sentem, às vezes, amadas, por quê? Porque na infância, às vezes, ela não recebia abraço, às vezes ela não tinha ali Falta de afetividade. Isso mesmo. uma afetividade. E às vezes você não se ama. Então, pessoal, se perdoe. Perdoe a quem não te deu amor. Por quê? Porque o seu obstáculo, esse obstáculo, ele tem intimidade com o seu propósito de vida. O seu obstáculo tem intimidade com o seu propósito de vida. Então, pessoal, não deixe esse obstáculo te parar. Isso tem intimidade com quem você realmente é. Então agora, Clésio, vamos lá para o segundo ponto, que é agora a parte de meditação. Então, pessoal, começar com perdão, isso é muito importante. Então, já vai mandando a mensagem, manda um direct no Instagram, visualiza, pessoal, que seja. Fecha essa ferida dentro de você, por favor, tá? Vocês vão ver como é que vai ser grandioso tudo isso. Rodrigo, meditação, acho que as pessoas, a gente fala aqui, né? A gente sempre aborda esse aspecto da meditação como é importante, né? Porque a meditação de hoje é algo que é fundamental em todos os aspectos da vida. E se tratando do jejum, é a melhor maneira de você meditar e jejuar, a melhor maneira de você se conectar com o Criador, né? Então, uma meditação espiritual, uma meditação aliado com o jejum, sim, você é a melhor maneira de você se conectar com o Criador e sim, é a melhor maneira de você estar tendo saúde. Mas se você imagina que a meditação é algo que vai silenciar a sua mente e você vai, além de silenciar sua mente, você vai ter algo muito maior como insights, aumentar a sua intuição. Então, olha o quanto que é poderoso você começar a sua meditação diária, porque isso vai ter vai determinar como é que vai ser o resto do seu dia. Quantas vezes que eu começo a fazer minhas meditação diárias e esses insights, esses pensamentos do que realmente eu preciso fazer ao longo do meu dia ficam talvez muito mais claros, porque simplesmente eu dei a oportunidade para que o meu subconsciente fale mais alto, né? A gente está tão ligado nos 220, vários pensamentos, a gente não dá oportunidade de escutar as vozes do corpo, não dá oportunidade de a gente ter esses pensamentos, né, esse subconsciente. Então, meditar é algo muito importante para diminuir a sua ansiedade, para realmente você ter mais insights, para realmente você... não só isso, Rodrigo, mas caso a pessoa goste de fazer uma meditação aliado com o jejum, é uma grande maneira de você se conectar com o Criador. Pelo menos, eu falo para as pessoas que você comece 3 a 5 minutos, né? E a gente sabe que é muito desafiador para as pessoas que não praticam isso. Mas é igual atividade física. Chega um momento que você já recondiciona o seu corpo para isso. Nos primeiros dias, a sua mente fica mais dispersa, você não consegue focar, você não consegue realmente estar com ali o momento presente, mindfulness ali. Mas a gente sabe que a partir do momento que você começa a colocar isso em prática, fazendo de manhã, começa a fazer no meio da manhã, no final do dia, isso vira uma prática igual a atividade física, se torna algo prazeroso e algo que você não consegue mais fazer. E meditar, especialmente na parte da manhã, é porque, principalmente na hora de acordar,
a sua mente tende a estar mais vazia e você tende a ter mais concentração e estar presente no momento ali. Você está pleno ali. Diferente quando você medita, talvez no final do dia, tem sim o seu valor meditar no final do dia para você se iniciar a sua mente, mas talvez as pessoas não conseguem, ou aquele negócio, né? Vai procrastinar e não vai executar. Mas crie esse hábito de meditar na parte da manhã, que realmente existe uma transformação muito grande. Então, Rodrigo, qual a sua experiência com a meditação? Então, a meditação foi o que você falou. Ela gera não só esse autocontrole, mas como um autoconhecimento, né? A gente sabe que existem pessoas, níveis de meditação. A meditação, na verdade, é um estado, né? Você entra no estado meditativo, você vira um ser meditativo. E a sua mente, ela não gosta de meditação. O seu cérebro não gosta de meditação. Por quê? Ah, meu Deus, por que o Rodrigo Cérebro não gosta de meditação? Por quê? Porque hoje, o comum das pessoas é ela ser escrava dos pensamentos dela. Quando você entra nesse processo do ser meditativo, você começa a se transformar numa pessoa que medita, você começa a assumir o controle desse processo. E esse processo é uma coisa que vai fazer o quê? Às vezes, você vai ter aqueles... Você está meditando, aí o que vai acontecer? Às vezes, o pensamento ele divaga. Quando acontece isso, o Dr. Wesley me ensinou uma coisa importante. Eu falei assim, caraca, Dr. Wesley, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? É como se fosse um exercício, é como se fosse uma academia. Você está meditando, aí não dá aquela dor assim, dá aquele estresse, meu Deus, está até doendo, não fica dolorido. É o mesmo exercício. Quando acontece isso, é um exercício de fortalecimento. É como se você tivesse aquele como é que se fala? Aquele impacto assim, né? Deu aquele choque assim. E aí, esse exercício de você voltar é uma coisa não que você deve reclamar, pelo contrário, você deve agradecer. Porque é literalmente o ponto que você está ali se exercitando. E isso são exercícios diários, isso é um exercício da sua mente para você estar assumindo o seu autocontrole. Né? Então, é uma coisa que quando vem um pensamento, o que a pessoa tem que fazer, Dr. Wesley? Oi, pensamento, tchau, pensamento, obrigado. Oi, pensamento, tchau, pensamento, obrigado, pensamento. Eu sempre penso dessa maneira. Veio algum pensamento diferente do que está proposto, tá? Ou, por exemplo, vê aquele pensamento, você começa a viajar nele, vai... Quando você percebe, você já está em outro tipo de pensamento que não está focado ali na respiração. Você fala, oi, pensamento, obrigado, pensamento, tchau, pensamento. Então, isso faz toda a diferença, tá? Não brigue com Exatamente. ele. Se você brigar com o pensamento, não vai dar certo, tá bom? Exatamente. Muito legal. Então, Rodrigo... E, ó, fala. E tem pessoal que fala assim, pensamento é igual oração. Pessoal, eu também pensava dessa maneira. Juro pra vocês, pensava dessa maneira. Mas, fala o que você ia falar, que depois eu entro nesse assunto, que oração também é outro ponto que a gente vai falar aqui agora. Mas entrar no próximo passo, né? Para as pessoas... Porque daqui a pouco as pessoas vão para o trabalho, isso. Né, Rodrigo? Exatamente. Então, pessoal, o segundo ponto aqui, e já que vai daqui a pouco de oração, pode falar aí, doutor Wesley. Quando entrar na parte de oração, eu falo sobre isso. Sim, outro ponto, né, é comece devagar, mas nunca pare com o jejum, né? Então, assim, quando comece devagar, a gente sempre fala para as pessoas começarem com jejuns curtos, né? Aquele jejum curto, que talvez você jantou, acorda no dia seguinte, já é um tipo de jejum, é um jejum curto. Aí você começa a perceber que já começa a ficar muito mais simples para você, né? E você, um outro ponto, que eu falei isso na sexta-feira passada, a maneira como você termina a sua janela de alimentação, ou seja, o que você vai comer na noite anterior, pré-jejum, vai determinar o seu jejum no dia seguinte, né? Então é muito importante você ter a consciência do que você comer proteínas e gorduras boas antes de dormir vai facilitar muito o seu jejum no dia seguinte, né? Então, as pessoas que têm aquele hábito de comer carboidratos refinados na noite anterior, vai ter uma péssima noite de sono e, consequentemente, ela não vai conseguir ter jejum porque ela vai acordar com fome pelo estímulo da insulina, tá? Então, a dica, comece com jejum, tá? Comece devagar, mas nunca pare com jejum. Então, comece fazendo jejum, né? Terminando a sua última refeição, comendo gorduras e proteínas boas, você vai ver que naturalmente o seu corpo vai ficar saciado e naturalmente você vai conseguir prolongar esse jejum. É muito importante porque isso vai fazer diferença no jejum no seu dia seguinte. Não se esqueça. Exato. Faça diariamente, comece devagar,
que seja de 10, 12 horas, vai se adaptando. Depois tem aquela dica da água com limão, que é uma das dicas que a gente vai passar, que a gente falou na sexta-feira, e sem dúvida você vai conseguir. E lembre-se, muitas vezes o seu corpo acorda desidratado, né? Muitas vezes o seu corpo, ele passou 7, 8 horas dormindo, 7, 8 horas dormindo, ou seja, sem se hidratar corretamente. Então você acha que você está com fome, mas não, você está desidratado. Beba água ao acordar, ou que se hidrate, coloque fluidos, água, coloque água com limão, tudo isso que a gente sempre aborda na rotina matinal para realmente você conseguir perpetuar o jejum. E, doutor Wesley, olha que coisa importante, né? Às vezes a gente vai fazendo isso, pessoal, por que você tem que começar devagar e nunca parar? Pessoal, e beber água, limão, seguir essas dicas, porque hoje, por exemplo, o maior jejum que eu já fiz foi de 72 horas, mas tem gente, eu não comecei assim. Já na parte da manhã, já tomei praticamente meia garrafinha, só numa live aqui. E eu tô de jejum aqui, pessoal. Vamos lá para as últimas 2 dicas, né? Bom, visualização. Visualização, é muito importante você visualizar como vai ser o seu dia, tá? Porque é a mesma coisa você exercer um treinamento. Eu falo assim, que quando eu vou fazer algum evento importante, uma palestra, quando eu vou fazer realmente alguma coisa, uma aula extremamente que vai te tirar ali da zona de conforto, né? Ou seja, que talvez vai bater uma ansiedade, vai bater um medo, um nervosismo, isso é natural. Por mais que a pessoa esteja treinada, ela vai se sentir um pouco desconfortável numa plateia de, sei lá, 500 pessoas, 600 pessoas. Eu estou colocando um exemplo prático, mas você pode fazer isso de qualquer outra maneira. Mas, por exemplo, eu sempre, antes de uma palestra, quando eu vou dar uma palestra, porque eu vou sair da minha zona de conforto, já um mês antes eu começo a visualizar essa palestra na minha mente. Ou seja, é a mesma coisa que eu tivesse me visualizando ali em cima do palco fazendo esse treinamento. Ou seja, você já visualizou aquilo, você passou por aquilo ali e a tendência é que no dia que você faça essa palestra, você esteja no seu mais alto nível e que você consiga controlar suas emoções. Da mesma maneira, você faça isso. Visualize seu dia, né? Acorde de manhã, visualize o seu dia com pessoas agradáveis, como vai ser o seu dia, como é que você vai ser a sua alimentação, como é que vai ser a sua quebra do jejum, como é que vai ser a sua prática de atividade física. É uma coisa você exercendo um treinamento prévio para que realmente esse conhecimento esse sedimento fique algo mais sedimentado para você, que quando você for passar por isso tudo, se torne algo muito mais fácil. Então, eu fazendo essa visualização antes da minha palestra, por exemplo, eu chego lá no palco e, de fato, minimiza muito a questão da ansiedade, minimiza muito a questão do nervosismo, porque você já passou por isso previamente na sua mente. Você já condicionou aquele momento que talvez seria um momento extremamente desconfortável para você, mas você se visualizou tanto em cima do palco, comentando bem. Você, sem dúvida nenhuma, vai tirar isso de letra. A mesma maneira você faz fazer isso no seu dia a dia. Você visualizando o seu dia, tendo realmente toda essa repercussão. Isso é muito importante. Outra coisa, Rodrigo, é a questão da verbalização. E uma coisa está atrelada à outra. Você afirmar o seu dia verbalizando, sem dúvida, você falando afirmações positivas, afirmações poderosas, isso faz toda a diferença, né? Eu não começo o meu dia sem afirmar coisas poderosas. Então, pessoal, sempre afirme coisas poderosas que você ache que você tem essas características positivas. Que você comece o seu dia afirmando da sua abundância, afirme você da sua inteligência, afirme, por exemplo, eu sou abundante, eu sou próspero, eu sou feliz, eu sou amor, eu sou luz, eu sou sabedoria, eu sou inteligência, eu sou vitorioso. Coloque características positivas. Isso vai reverberar de uma maneira não só mental, mas física. Todo pensamento gera um comportamento, toda verbalização também vai gerar um comportamento para o seu corpo físico. Não esqueça disso. Agora, se você começa o seu dia sem visualizar, se você começa seu dia sem verbalizar todas as situações, é natural que talvez você se perca nesse dia e seus pensamentos vão te
negativos podem te levar por algo mais negativo e você gerar um sentimento totalmente negativo para você de tristeza, de raiva, de falta de coragem, enfim. Eu gosto muito e eu sempre indico para todos os meus pacientes que comecem o seu dia verbalizando, visualizando. Isso é um treinamento, tá? Espero que vocês estejam anotando tudo isso. Exatamente. E pessoal, então, ó, o outro exercício, né, de hoje. Faça isso. Eu sou. Faça 30 motivos de eu sou. Quem fizer esses 30 motivos, eu quero que vocês façam, vocês anotem e depois vocês vão postar lá. Hoje vocês têm 3 exercícios, pessoal. Primeiro exercício hoje é ir lá, tirar um print aqui e postar pra gente aqui depois, todo mundo. Segundo exercício, pedir perdão. Pedir perdão a alguém. Terceiro exercício, fazer 30 motivos de gratidão. 30 motivos de eu sou. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou grato. Vocês vão pegar as ali, vocês vão tirar, fazer isso e vocês vão marcar o Dr. Wesley, marca o Milagre do Jejum, marca a gente e vocês vão estar marcando, a gente vai estar repostando os stories, tá, pessoal? A gente vai estar repostando os stories e vai ser uma coisa fantástica, fantástica. E agora, Dr. Wesley, para finalizar todo esse período, todo esse momento aqui grato, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que é o nosso último e talvez, e não menos ou não mais importante, que é a oração. Pessoal, quem aqui já viu, quem aqui já ouviu falar, por exemplo, de casos assim, olha, lá no local fulano de tal, tinha uma mulher que ela tinha, por exemplo, câncer, ou olha, tinha fulano que estava internado numa UTI, ou ó, tinha fulano aqui que eu nem sei o que aconteceu, mas teve um pessoal lá, às vezes eles começaram a orar, às vezes a mãe começou a orar, às vezes o pai, às vezes a pessoa própria começou a orar e a pessoa melhorou. Ah, ou até mesmo um caso de grande comoção, né? Quem vai lembrar aquele caso, às vezes, até lá em Minas, que as pessoas acho que foram sobreterradas lá, ficaram sobreterradas, e aí um grande povo, um monte de gente assim começou a orar, e aí fizeram oração, e as pessoas ali saíram com vidas. Pessoal, a oração, ela carrega um segredo. E esse segredo, ele carrega, sabe o quê? Uma conexão de você com o Criador. E quando você se conecta nesse fato com o Criador, já perceberam que é impossível dar errado? E às vezes algumas pessoas elas chegam, às vezes vai até um local, assim, vai às vezes uma igreja, às vezes ou qualquer lugar que elas têm ali esse convívio, e elas chegam assim com poder. Ai meu Deus, tô energizado, tô alegre, tô feliz, mas aí elas saem de lá e elas, mas eu não mereço isso. Eu não mereço aquilo. Isso aqui não vai acontecer. E você dispersa, mas o oposto é o verdadeiro. Quando você começa a dentro de você mesmo, se conectar ao Criador, se conectar ali a essa fonte da vida e tudo, essa oração tão profunda, seja ali, qual é o seu propósito? Eu não sei. Meu propósito é emagrecer de verdade, meu propósito é ter uma saúde abundante, ser super saudável. O meu propósito é ser super saudável e influenciar outras pessoas. O meu propósito é viver uma saúde abundante. Quando você faz essa conexão e aí você realmente não acredita que é possível algo sair desse processo, você realmente vai atingir esse objetivo. Então, uma das dicas que a gente também faz é coloque, né, esse milagre da oração, como eu já tenho algumas pessoas aqui colocando, essa conexão junto com o Criador. Antes de você iniciar o seu jejum, faça um propósito. Quando você iniciar o jejum, antes de você ir para o trabalho, faça a visualização, visualize seu dia, verbalize, mas ore. E quando você orar, diferentemente de que a gente pensa de pedido, agradeça. Agradeça porque tudo já deu certo. É como a gente fala assim, olha, a fé é o fim fundamental das coisas que não se viram, não se creram, mas as coisas que se esperam. Então você visualize e agradeça. Pai, eu te agradeço por conta disso, tudo já deu certo. E isso vai te conectar e a sua vida vai ser sucesso. Ou seja, é a mesma genética que você tem, mas são hábitos de vidas diferentes e aí você vai ter resultados diferentes. Perfeito, então pega esse código e hoje vamos começar o nosso dia maravilhosamente bem. Perfeito, Rodrigo. E assim, oração é uma intimidade com Deus, né? Isso é muito poderoso. É a maneira de você estar ali, né? Conversando, ter essa intimidade, tendo essa conversa própria. Só que a gente tem um hábito só de pedir, né? Por favor, meu dia seja assim, por favor, né? Só um ato de pedir, né? Mas agradeça. Para mim, a oração é o melhor momento de você agradecer. Por mais que você ache que você não tem motivos para agradecer, você tem motivos para agradecer.
Você está saudável, você tem uma família linda, você está respirando, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem seus pensamentos que vão guiar para o seu dia, você tem o alimento do dia, você tem ali o seu trabalho. Então, por mais que você ache que você não tem algo para agradecer, mas o momento de oração, para mim, é um momento íntimo para você conversar com o nosso Deus, com o Criador, para você agradecer, né? Ser grato, exercer a gratidão. Não seja só um momento de pedir. Seja grato. Eu tinha esse ato de só pedir, 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 pedir. Totalmente virei a chave e só agradeci. Como as coisas se transformam, os acontecimentos acontecem muito rápido. E tudo que a gente falou aqui na parte da manhã, pessoal, se você colocar isso, tem um poder muito grande por trás disso tudo, tá? Por mais que não seja uma live assim, caramba, eu esperava que eles iam falar de comida, imaginei que eles iam falar de genética. Pessoal, tudo está interligado, né? Não adianta a gente só preparar nosso corpo físico se a nossa mente e a nossa alma está vazia, se o nosso espírito está vazio. Não vai funcionar. Por mais que a gente sempre aborde os aspectos mais científicos, os aspectos aí voltados para a medicina, você deve fazer o jejum assim, e literalmente na sexta-feira eu abri a caixa preta, né? Faz o jejum assim, toma isso, tantas gramas, é assim que você quebra. Eu sei que muitas pessoas esperam isso, mas eu sei que só isso não é necessário. As pessoas, para terem sucesso, têm que estar com isso muito bem certo na sua mente, associado com essa parte dessa rotina matinal de exercer o perdão, visualizar orações, tudo isso que a gente está falando aqui na nossa parte da manhã, porque realmente você alinhando essas duas coisas, você está equilibrado fisicamente, equilibrado mentalmente, espiritualmente, realmente você vai se tornar uma pessoa muito mais próspera e muito mais abundante. Pessoal, é isso que a gente espera de vocês. Não é uma live só de falar, coma isso, faça aquilo. Isso talvez é muito pouco, né? E o que eu espero de vocês é que no final dessa live de 1 hora, que vocês entendam que tudo isso tem realmente uma conexão muito grande e tudo isso está ligado para realmente você definir como é que vai ser o seu futuro e os seus dias daqui para frente, para você se tornar saudável e para você prevenir doenças. E acima disso tudo, aliás, não mais importante, mas saibam que realmente a questão da genética não é vocês sejam refém disso, mas a genética é algo que você tem esse elo mais fraco, mas o que vai ser importante, o que vai fazer você apertar esse gatilho, vai ser realmente o seu estilo de vida, né? Então, não se esqueçam disso. Rodrigo, obrigado por essa manhã. Eu que agradeço. Pessoal, um grande beijo a todo mundo. E, fique com Deus e marque a gente lá nos nossos stories. A gente ama quando isso acontece, hein? Um beijo, valeu, Rodrigo. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo, até mais.